companheiros, queridos irmãos, nos sublimes ideais desta doutrina maravilhosa, que nos liberta através da luz que acende em nossas consciências. Continuamos também a rogar ao divino amigo Jesus, que a todos nos mantenha envolvidos nas claridades divinas de suas bênçãos, a fim de que possa expandir em nós a capacidade de amar, compreender e perdoar. Meus amigos, hoje então estamos entrando no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conforme dissemos, esse é o último capítulo que compõe os quatro pilares de sustentação para que a gente possa passar a compreender as bem-aventuranças de Jesus, que muitos tiveram e têm dificuldades para compreender. Não sei se nós já citamos aqui, inclusive até o próprio Eurípides Barçanufo, ele teve grande dificuldade para compreender as bem-aventuranças de Jesus. E em 1903, o padre Teodoro Maia o presenteou com um exemplar da Bíblia, com muitas recomendações, porque a Bíblia naquele tempo era proibida, mas como ele era um católico muito fervoroso, muito assíduo nos trabalhos da igreja, então o padre deu a ele um exemplar da Bíblia. Mas quando ele chega nas bem-aventuranças, ele impacta, porque ele não consegue compreender. E volta no padre Teodoro Maia e pede ao padre que ele explique, e o padre também não entendia, e disse para ele: não, ele disse, isso é um mistério de Deus que ninguém pode compreender. Somente mais tarde, no ano seguinte, no ano de 2004, quando ele vai então à fazenda Santa Maria, onde o seu tio, o senhor Mariano, dirigia uma casa espírita, e ali reuniam-se diversos médiuns em tarefas muito especiais, porque naquela região do Triângulo Mineiro encarnaram muitos espíritos, milhares de espíritos extremamente necessitados, mas Deus manda sempre o medicamento para todos nós que estamos na necessidade. Então, por isso é que surge no Triângulo Mineiro, no início do século, uma quantidade muito grande de médicos. E então, nesta reunião, Eurípides foi pela primeira vez, tomou assento na mesa, e as coisas muito simples, e em determinado momento ele pensou: se os espíritos vivem, se o Espiritismo é a expressão da verdade de acordo com o nosso entendimento da Terra, que o Espírito de João Evangelista se manifeste através da mediunidade de Aristides e nos explique as bem-aventuranças. E de imediato, Aristides, um homem analfabeto, capinador da roça, um coração bondoso, entretanto uma cabeça muito pequena, o Aristides se levantou e fez uma palestra em francês, o que para Eurípides não era dificuldade, porque ele falava muito bem o francês. E então foi a palestra mais linda e mais profunda que Eurípides ouviria ao longo de toda a sua vida aqui na Terra. E mesmo a palestra sendo em francês, todos os circunstantes, apesar de quase todos serem analfabetos, eles puderam compreender muito bem, porque a imagem mental de João era de tal magnitude, de tal potencial, que imprimiu na mente de todos os presentes
a sua mensagem. A sua mensagem. Então, por isso, compreender. E nós hoje temos aí a bênção do Espiritismo, justamente para nos levar a essa compreensão de uma forma mais fácil, já que não temos cabedal e merecimento para receber o Espírito de João Evangelista para nos orientar, para nos explicar as bem-aventuranças. E esse quarto capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo vem falar justamente dos renascimentos. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. E muitas pessoas de outras correntes de pensamento afirmam que esse negócio da reencarnação foi uma invenção do Espiritismo. Mas nós podemos afirmar, sem dúvida, que estas ideias já estão presentes à humanidade desde a manifestação filosófica mais antiga, que é o pensamento védico. A própria Igreja Católica, no início, pregava a reencarnação. Foi somente depois do segundo concílio de Constantinopla é que foi proibido falar em reencarnação. A imperatriz Teodora, esposa de Justiniano, ela pediu ao esposo que mandasse o Papa, porque o imperador mandava mesmo, né? Cortar dos cânones da igreja essa ideia de reencarnação, porque ela fora uma prostituta e fora tirada do prostíbulo pelo imperador. E como ela maltratava muito aquelas que permaneceram naquelas lides da prostituição, afirmavam alguns que ela teria que retornar e receber todas elas como filhas. Por isso ela fez esse pedido ao seu esposo. Muito embora tenha desencarnado no ano de 548 e o concílio tenha acontecido no ano de 553, mas o seu pedido prevaleceu junto ao imperador. E aí, amigos, nós vamos ver nesta antiguidade essas ideias sendo pregadas, e o próprio Jesus vem falar da reencarnação, conforme vamos estudar nesse capítulo 4. Então, capítulo 4, ressurreição é o retorno à vida do corpo que morreu. Reencarnação, retorno do espírito à vida corporal em um novo corpo. Esse aspecto está completamente fora da lógica, porque os nossos corpos vão se dissolver na química silente da terra, vão ser absorvidos por outros seres animais ou vegetais. Ele vai ser absorvido. E imagine se esses corpos ressuscitassem. Quantos bilhões de pessoas já viveram na Terra até o dia de hoje? São muitos bilhões. Então nós teríamos até que fazer andar de pessoas, né? Porque não ia caber todo mundo em pé em cima da Terra. Agora, a reencarnação satisfaz a razão. Porque, amigos, a gente já perguntou, por exemplo, das ocorrências dos anencéfalos, por que a criança nasce anencéfala? Porque nós vemos as malformações congênitas, porque nós vemos os desequilíbrios na área emocional, como o autismo, a esquizofrenia. Será que Deus elegeria uma parte dos seus filhos para viver uma vida de perfeição física, enquanto que para outros a sua destinação era a enfermidade? Como compreender, por exemplo, em uma gestação o bebê está dentro do ventre materno ainda e já desenvolve um câncer no cérebro? Como compreender? Aí diz a ciência que isto é a genética.
Mas a genética também é uma lei de Deus. Nós vimos antes que as leis de ciências e as leis morais são todas leis de Deus e, portanto, nenhuma delas pode estar em contradição uma com a outra. Então, o problema não é da genética. E, aliás, depois do projeto Genoma, panoramas novos foram vislumbrados, porque perceberam aqueles que estavam à frente deste projeto, conforme afirma, por exemplo, Craig Venter, que era um dos chefes desse projeto. Nós descobrimos o código da vida humana. Mas ele diz: entretanto, existe algo mais pelo que nós devemos começar a procurar, porque esse código que está impresso na molécula do DNA é extremamente material para se construir uma pessoa. Então, amigos, a ciência hoje está realmente vislumbrando outros horizontes. Imagine que compramos um livro sobre psicologia do Stanislav Grof, é um psiquiatra da Tchecoslováquia, e ele diz que as suas experiências foram realizadas a partir dos sensitivos e de médiums. Meu Deus, é a primeira vez que eu vejo a ciência falar em médiums, estão quebrando o tabu, né? Mas a gente vai ver nesses ensinos antigos, nos poemas védicos, por exemplo, uma citação que sempre gosto de utilizá-la não só nesta palestra, mas também em outras palestras, porque ela se encaixa muito bem com a nossa problemática, a nossa dificuldade de vivência aqui na Terra. E este é um ensinamento védico, que nos diz: está no desejo a causa do mal, da dor, da morte e do renascimento. Isso está lá na primeira parte do livro Depois da Morte, de Leon Denis. Então ele continua: é o desejo e a paixão que nos prende às formas materiais e que desperta em nós mil necessidades incessantes, das quais nos tornamos escravos. O fim elevado da vida é arrancar a alma dos turbilhões do desejo. E a gente vai perceber que realmente, agora na introdução do Evangelho, nós vamos ver lá um resumo do pensamento de Sócrates e Platão. E logo no primeiro item, o que vai nos dizer Sócrates? O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separando-se deles, encarnando e recordando seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Quando nós vemos a Torre de Babel, por exemplo, o que era aquilo? Uma manifestação, um desejo de retorno. Um desejo de retorno. Mas ainda com Sócrates, ele vai nos dizer no item 4: a alma impura, nesse estado, se encontra oprimida e se vê de novo arrastado para o mundo visível. Continuam a vagar até que os apetites inerentes à forma material de que se revestiram as reconduzam a um corpo ou a um novo corpo. Mas vamos ver as palavras de Jesus. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim os seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? E qual é a resposta deles? Dizem uns que é João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Então, só poderia realmente
se pensar dessa forma, tendo na pauta a reencarnação. Porque como é que os profetas antigos iriam voltar a se manifestar na pessoa de Jesus? E então continua então o diálogo. Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, tomando a palavra, então disse: vós sois o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, está severamente aturado, do Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Então, gente, eu gosto muito de ir seguindo o item aí do Evangelho, seguindo a palavra original de Kardec, ainda que tenha sido traduzido para o português, mas gosto de seguir o texto original, porque ele contém nuances, às vezes, que quando nós falamos do nosso modo, nós perdemos determinadas nuances, determinados detalhes muito singelos que escapam. Neste ínterim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus, e seu espírito se achava em suspenso, porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que apareceram Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitaram. Olha, gente, isso é uma visão clara de que Herodes, ou os judeus em geral, acreditavam na reencarnação. Porque se não acreditassem, o governador todo-poderoso ia no mínimo mandar prender aqueles que faziam essa afirmativa. Ele está louco, e louco naquele tempo era tratado na prisão, né? Mas não, ele concordava. Tanto é que ele se sente de uma certa forma muito incomodado, muito aflito. Mas o número 3, o item 3 do Evangelho vai nos dizer o seguinte: Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte, e ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Mas é na sequência que os apóstolos vão questionar. É na sequência, depois deste fenômeno extraordinário, porque eles viram ali Elias, é que eles vão questionar Jesus: mestre, mas não está escrito que Elias deveria vir para vos anunciar? E Jesus assevera: em verdade eu vos digo que Elias já veio. Ele esteve entre vós, porém vós não o reconhecestes. Antes fizeram com ele tudo aquilo que vos aprouve. E está gravado lá no texto direto: os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falava. Veja se pode ter algum equívoco nessa questão. Em todas as versões do Novo Testamento vai falar, às vezes troca uma ou duas palavras, mas textualmente diz: e os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele falava. Então, vamos à análise do Kardec. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição. Aí eles estavam falando da pobreza da linguagem naquele tempo. Então, às vezes, uma palavra era utilizada para diversos sentidos, inclusive o inglês hoje é um exemplo disso, né? Como uma palavra serve para uma opção de coisa. A gente não viu o próprio Jesus dizer: aquele que não odiar pai e mãe não será digno de ser o meu discípulo?
E o odiar, o que significava? Não é ter raiva, é ira, não é isso, mas é gostar menos, porque não tinha uma palavra para definir com bastante clareza esse gostar menos. Então, da mesma forma, é a palavra ressurreição, e cada um foi ajeitando ao seu modo, de acordo com os seus interesses. A gente vai lembrar que durante a Idade Média, gente, a igreja pintou século VIII. Depois do ano de 381, quando o imperador Teodósio declarou o cristianismo como sendo a religião oficial do império, então foram feitas as alterações, as ajeitações no texto para atender aos interesses, o interesse de dominação e o interesse financeiro. Então cada um foi fazendo do seu jeito. Então Kardec lembra que era só os saduceus que não acreditavam, porque os saduceus acreditavam que morreu, acabou. Depois de morrer não tem mais nada, acabou a vida. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. É um dos diálogos mais extraordinários do Novo Testamento. Senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que faz se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E o Nicodemos questiona. E Jesus então vai novamente explicar: em verdade, digo-te, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. E o Nicodemos volta novamente a questionar. Como é que pode isso? Como é que pode um homem velho voltar a entrar no ventre de sua mãe? Aí veja bem a resposta de Jesus, a resposta imediata. É uma resposta de admiração, porque ele diz: pois que és doutor em Israel e desconhece essas coisas? Se você desconhece as coisas da terra, quando eu te falo, como vou te falar das coisas do céu? Como que eu vou falar se você não compreende nem as coisas da terra? Então, esse diálogo de Jesus com Nicodemos é de uma clareza meridiana, não deixa nenhuma dúvida. Entretanto, Kardec vai continuar a sua análise, o que é muito importante. E Jesus fala com ele: se você não aceita o meu testemunho, eu só falo daquilo que eu sei, daquilo que eu vi, né? Para afirmar e reafirmar a sua fala diante do Nicodemos. Então, começam os comentários do Kardec. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra se nos depara em muitas passagens dos evangelhos. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater, como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós podemos afirmar que se não houver esse novo nascimento, qual é a noção de justiça que nós vamos ter? Porque a gente pensa assim: não, somos filhos de Deus, que é soberanamente bom,
soberanamente perfeito, é a representação máxima do amor, ou a expressão máxima do amor. E como que pode Deus criar pessoas em condições tão diferentes? Quando olhamos as paisagens ressequidas da África, e até do Nordeste brasileiro, algumas regiões dos Estados Unidos, da América, e todo mundo só fala o aspecto bacana dos Estados Unidos, mas lá também tem regiões onde a miséria campeia. Então, por que os seus filhos, em tantas condições tão diferentes, em uma terra, em um planeta tão rico de possibilidades? Então, é preciso de raciocinar. É necessário raciocinar. Aliás, o Kardec nos fala e insiste constantemente que nós devemos raciocinar. É a razão que tem que estar na frente. A gente vai aprender a pensar. Não ser Maria vai com as outras. Não é porque o fulano disse que o outro repetiu que nós devemos aceitar. Devemos colocar tudo sob o crivo da razão. Então continua ele, essas palavras, se o homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Da Ibope até hoje, né? A água do batismo. O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce da água e do Espírito. Por quê? A água é o símbolo da vida material. Então, continuando, ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o Espírito era o de natureza inteligente. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito sopra onde quer, ouve-lhes a voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde vai. Mas vamos acompanhar o raciocínio do Kardec. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus que dá vida a quem quer, a quem ele quer, ou a alma do homem. Nessa última acepção, não sabemos de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o Espírito. Se a alma fosse criada no momento do nascimento, ou no momento da fecundação, todo mundo saberia a sua origem, saberia de onde ele vem. Mas não. Nós vimos jornadeando ao longo da cidade. Inclusive o próprio André Luiz, quando ele nos fala sobre a individualização do Espírito, vai ocorrer ainda lá no reino dos lacertídeos, vai se tornar uma individualidade. Porque é o momento em que o Espírito ele elaborou a epífise, a própria impulsão do progresso, o levar a elaborar a epífise, que é a glândula espiritual. Então passa a ser uma individualidade antes da alma grupo. E nós viemos experimentando essas múltiplas oportunidades que a vida nos oferece, e assim vamos construindo o nosso próprio progresso. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim o profetizaram todos os profetas até João e também a lei. Se quiseres compreender o que eu vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, novamente Kardec vai tornar a replicar, a repetir a sua argumentação, né?
Então, justamente analisando as palavras de Jesus, quando Jesus diz, não tenha dúvida, é Ele mesmo, é Ele mesmo. Mas vamos ver um pouco mais à frente. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Uma alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida. A gente sabe que Moisés recebeu um código de leis que estabelecem a justiça. Sem dúvida, é um código eterno, as leis, as 10 leis de justiça. Mas como ele estava à frente de um povo extremamente infantil, vamos dizer assim, que éramos nós mesmos que estávamos lá, porém muito mais infantis do que somos hoje, e consequentemente muito rebeldes, Moisés criou mais 603 leis para regular as relações sociais. E essas 603 leis, que ele deu atribuição divina, mas que na verdade não eram simplesmente para ter autoridade, eram leis muito severas, porque estavam diante de um povo insubordinado. Então essas vão se modificando com o tempo, conforme nós estudamos no primeiro capítulo, né? No primeiro capítulo. Então, essa terra prometida dos hebreus, né? A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade das existências os rompe. Gente, nada mais lógico. Nada mais lógico. Imagine uma mãe que é capaz de todos os sacrifícios pelo seu filho. A mãe fica sem comer, sem dormir, sem o cobertor, sem o agasalho, para que o seu filho possa ter tudo. Ela pode ter 10, 20, 50 filhos. Ela vai ter o mesmo amor para com todos. E nós sabemos que das famílias, cada uma é de uma maneira. Então tem os filhos bonzinhos, delicados, mas também tem os capetinhas que são terríveis. E a tendência é o quê? Aqueles que são bons, de acordo com a ideia do céu, os bons vão para o céu e os ruins vão para o inferno. E esta mãe, que deu tudo de si, porque a mãe é uma palavra sublime pela própria natureza, né? Muitas vezes tenho dito que a vida é um poema que Deus escreve, e que a estrofe mais linda deste poema se chama Mãe. Então esta mãe que deu de si, deu de tudo para esse filho, e para os muitos que porventura tivessem, será que ela se sentiria feliz no céu, vendo o seu filho no inferno? Qual mãe se sentiria feliz numa circunstância dessa? De maneira alguma. Então, a reencarnação é, acima de tudo, uma consolação para todos nós. Manda mais depressa porque o reloginho está correto. Então, os pontos de análise. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como o pensam certas pessoas. Nós não vamos desencarnar e chegar lá e encontrar 10 pais, 10 esposas, não sei o número infinito de filhos, de netos e tal. Não, gente. As famílias se agrupam por afinidade. A gente, todo mundo aqui já viu o Nosso Lar, ou pelo menos viu o filme Nosso Lar. Lembra do caso Tobias? Então Tobias, ao desencarnar, né, o André vai visitá-lo em sua casa e lá ele tem 2 mulheres que moram. A Ilma, que era a esposa de verdade, e que desencarnara antecipadamente, deixando ele com 2 filhos, e a Luciana, que fez um casamento fraterno com Tobias, para cuidar das crianças.
E agora todos os três desencarnados estavam na mesma casa. Mas a Luciana ali era então tratada e foi recebida na condição de filha, porque a sua alma gêmea ainda estava perdida no círculo dos encarnados. Então nós não vamos encontrar uma parentela infinita, nós vamos encontrar os mesmos que são. Então, ao contrário, tornam-se mais fortalecidos os laços de família e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Ditosos se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas separa momentaneamente, né? Porquanto, ao regressar à erradicidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Mas a depender também do nosso comportamento, nós podemos, principalmente durante o sono físico, desprendermos da estrutura da matéria e encontrarmos os nossos parentes, os nossos amigos, as nossas afeições no mundo espiritual. A gente observa, por exemplo, no livro Entre a Terra e o Céu, quando fala da história, principalmente do Julinho, que é um suicídio que vem lá da Guerra do Paraguai, do tempo do Paraguai, e ele fica órfão de mãe, vai carpir naturalmente o resultado do seu suicídio, as consequências, a lei de causa e efeito. Eles se afogaram no passado, mas antes ingeriram o ácido que destruiu seu aparelho fonador, a sua garganta, o aparelho digestivo. E quando ao processo do desencarne, ele desencarna com 7 anos, afogado, a sua mãe já havia desencarnado, a Odila, e Amaro, o seu pai, havia casado com outro, que era Zulmira. Então a Odila alimenta um ciúme muito grande com relação a Zulmira e a persegue ferozmente, principalmente depois da morte do Julinho, porque a Zulmira também era cúmplice. Em outra oportunidade nós vamos falar da vida do vento, como se desenrola tudo isso. Onde que são resolvidas essas questões, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados? No mundo espiritual. Lembra, então? A Zulmira, em desprendimento, visita o mundo espiritual, visita inclusive o nosso irmão Julinho. A Odila é levada a desistir do processo de perseguição justamente através da argumentação dos espíritos. E ela vai perceber que Zulmira significa uma verdadeira porta de libertação para o Julinho, porque é através da Zulmira que o Julinho vai renascer aqui na Terra. Então nós estamos muito mais unidos do que às vezes a gente pensa, muito mais próximos do que às vezes a gente pensa. E em diversas situações, nós conhecemos um caso, por exemplo, em Muriaé, um amigo nosso, a sua esposa grávida, a esposa tinha um sangramento que não parava, não tinha jeito, e eles muito católicos, mas uma das irmãs dele pediu que fizéssemos alguma coisa no centro. E então fomos para a reunião mediúnica, e quando a reunião já estava chegando ao seu final, foi o momento que nós pedimos em favor daquela irmã, e ato contínuo foi só o tempo de lembrar. O Espírito se manifestou. Quem é? O seu avô. O seu avô que adorava aquela neta e tinha um verdadeiro ciúme dela. E por isso é que ele estava percebendo uma certa invasão, e ele agia até inconscientemente prejudicando a neta.
foi esclarecido, aquele filho nasceu normalmente, daí algum tempo, ela fica grávida de novo, quem é que está reencarnando? O próprio avô. Avô voltando. Então nós vamos nos sucedendo uma hora aqui, outra hora lá, justamente no processo de engrandecimento da vida. Então, das ideias antigas, né, que nós falamos, lá dos Vedas, o destino da alma depois da morte constitui o mistério dos renascimentos. Assim como as profundezas do céu se abrem aos raios dos astros, assim também os recônditos da vida se esclarecem à luz dessa verdade. Todo o renascimento feliz ou desgraçado é consequência das obras praticadas nas vidas anteriores. De que esse pensamento, uma adaptação, é do Krishna, nasceu no dia 18 de julho do ano de 3228 a.C. Então, a gente percebe. De onde ele buscou isso? Os ensinamentos védicos, que são muito mais antigos ainda. Então, amigos, o Kardec, inclusive, preocupado com esse entendimento, ele vai perguntar: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Porque às vezes a gente vê tantas pessoas nobres, de um caráter elevado, e outros irmãos que se perdem pelas sarjetas da vida. Então os espíritos vão explicar que não, todos os espíritos são criados da mesma forma, simples e ignorantes. Simples porque sem a instrumentação psíquica para a sua manifestação integral. Ignorantes porque sem o conhecimento. Mas Deus deu a cada qual determinada missão a fim de fazê-los avançar na escala do progresso. Na questão 132, gente, quem olha a vida de Francisco de Assis, por exemplo, acha assim, no mínimo que ele é louco, mas não é. Ele poderia ter reconstruído a capela, é São Damião, né? São Damião? Eu não me lembro muito bem o nome da capela. São Damião mesmo? Então ele poderia ter construído pedindo o dinheiro do seu pai, que era extremamente rico. Pedro Bernardo não sabia mais onde enfiar dinheiro e ouro. Entretanto, olha a consciência desse espírito. Ele vai pedir que cada um dê sua colaboração, ainda que seja trazendo uma pedrinha desse tamanhozinho, porque tem essa consciência da participação. Então a questão 132 do Livro dos Espíritos vai justamente dizer sobre essa realidade, porque o Kardec vai perguntar qual é a finalidade da reencarnação dos espíritos, além de fazê-los avançar no progresso e tal, mas também colocar o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação, porque Deus quer que os seus filhos realizem, e não que sejam parasitas, mas que realizem. E também, da mesma forma, a questão 167 vai estabelecer uma consciência de justiça. Inclusive, nós vamos conseguir lá aqui na prática, reunião de desobsessão. Ele disse: gente, então, nosso lar, quando então a mãe do Lísia se prepara para reencarnar, o seu esposo já está reencarnado. Ele já está, o Ricardo já está reencarnado. E então faz uma reunião na sua casa para uma despedida, uma preparação. E eles ali então vão receber o Ricardo. E os jovens que estão presentes cantam uma música lindíssima que a André traduziu através dessas palavras. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, o nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam na luz que as empalidece, vem unir à nossa prece a voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento. Não te dou sofrimento, jamais te firas no mal. Não temas a dor terrestre. Recorda a nossa aliança. Conserva a flor da esperança para alentar o Natal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas
relembro as alvoradas dessa vida superior. Aguardo por vir risonho, espero por nós que um dia moveremos a alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, de consolo e de ternura, das fontes de nosso lar. Nossa casa te ouvida, o sacrifício é bondade, a sublime caridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Então, a casa da Dona Laura, recebendo o Ricardo, seu esposo, que já está encarnado, e ele vai para uma visita. Então, amigos, com isso nós vamos perceber que na realidade não há separação. Estamos todos unidos, todos ligados, e essa oportunidade de comunicação vai depender dos nossos ideais, do nosso comportamento. Nós agradecemos imensamente pela oportunidade de estar mais uma vez na casa de Joana de Anjos. Agradecemos a querida Laura, que programou, que organizou, para que nós pudéssemos vir aqui, porque aqui é uma escola de Jesus, e estar na escola de Jesus é uma aventura sem preço, é uma alegria que nós não podemos dimensionar, e é por isso que nós dizemos muito obrigado, meus irmãos, muito obrigado, meu Deus, pela oportunidade, que Deus nos conceda a paz, que Jesus nos abençoe.